Hoje é 29 de março de 2021, uma segunda-feira, são 9 horas e 35 minutos. Na sexta-feira já era feriado em São Paulo. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O escriba não sabe quantos dias serão contados até que se volte ao trabalho irregular que estava vigendo antes, que essa irregularidade se tornou maior ainda com essa implantação desses feriados forçados, ou antecipação de feriados forçados. Mas isso gera uma categoria muito sofisticada de vilegiatura por esses feriados, porque a cidadania aqui em São Paulo restou um pouco perplexa. Não se sabe muito bem o que fazer dentro desses feriados que são violentamente interruptores dos hábitos que o paulistano tem de trabalhar. Este escriba tem o escritório praticamente em casa, então não há violência alguma, porque é a continuação de uma habitualidade. Este escrevente de Direito Penal e Processo Penal já estava no escritório hoje às 8 horas da manhã para continuar o exercício das suas atividades, que são interrompidas, castamente interrompidas, pela leitura dos dois jornais que este escriba costuma apreciar diariamente para esses comentários secos que põe a análise daqueles que se inscrevem no site processocriminalpslf.com.br. Mas o escriba decidiu semana passada dar maior predominância à Folha que ao Estadão. O Estadão tem sido beneficiado por uma certa dose de parcialidade deste antigo advogado criminal. Não uma parcialidade dolosa, é que o escriba assina o Estadão em casa e não assina a Folha. O Estadão chega às 6 horas da manhã e costuma coabitar com o café com leite que o escriba toma antes de tomar seu banho e vir ao trabalho. Nós vamos dar, sim, predominância à Folha a partir de hoje. É um jornal também forte, potente, e também é um grande crítico daquilo que vem acontecendo no Brasil de hoje. Há muitas informações que poderiam, inclusive, preencher um bom tempo, mas o escriba aprendeu que se precisa ser rápido. O paulista e a paulistana que vivem por aqui estão acostumados a uma dose grande de pressa. Até as conversas ao pé de uma lareira são mais rápidas. É preciso um esforço muito grande para fazer com que um pensamento seja debatido até o fim, até mesmo dentro da cercania familiar, porque a transmissão do pensamento é sincopada na própria cabeça dos palestrantes. Fica-se assim com uma espécie de mitocracia
desligada aos pouquinhos, entre o começo, o meio e o fim. Começa-se um pensamento e para que seja terminado é preciso que um dos familiares peça a atenção dos remanescentes, porque a racionalização da consciência hoje ela é muito misteriosamente interrompida no meio da própria formulação racional. O escriba hoje acordou, mandou comprar a Folha em vez de usar o Estadão. Há muitos assuntos importantes aqui, sim, mas há uma tarefa do jornalista ou do colaborador Tiago Amparo, que é advogado e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Faculdade de Direito de São Paulo, na FGV Direitos SP, e doutor pela Central European University de Budapeste. O colaborador da Folha relata na sua crônica um pedaço do texto em que diz: mais estridente que um apito de cachorro foi a fala de Xuxa, que defendeu que presos poderiam servir de cobaia para testes de medicamento. Esbravejando contra o pessoal dos direitos humanos, Xuxa arrematou: já que vai ter que morrer na cadeia, que pelo menos sirva para ajudar em alguma coisa. Xuxa se desculpou depois, segundo o articulista, afirmando que não usei as palavras certas. Essa crônica de Tiago Amparo chama a atenção do pensamento deste escriba para 50 anos atrás, meio século atrás. Este escriturário de Direito Penal e Processo Penal tem 62 anos de advocacia, contados os primeiros passos como solicitador acadêmico. E este escriba teve um de seus primeiros casos lá atrás, numa cidade pequena, mas importante, do litoral Santos. Esse escriba veio da praia, veio do mar, das marolas santistas, há uns 40 anos para São Paulo, e começou a advocacia lá embaixo, com os pés na areia, e trabalhava muito de graça, graciosamente. Este velho escriturário de direito penal é corresponsável, talvez o principal responsável, pelo fechamento ou encerramento de um presídio vagabundo, nauseabundo, que havia naquela cidade, que é uma cidade importante, é uma cidade politicamente muito bem situada no panorama que o Brasil exibe até hoje. E havia lá um presídio no 4º e no 5º andares de um prédio dedicado originalmente à polícia da cidade. Havia naquele presídio, entre aquelas celas verrugentas, havia uma criatura tresloucada. Era uma espécie de bicho-homem. Vivia nua numa das celas, a maioria delas, inclusive, vazias,
as celas em grande maioria. E aquela criatura era constituída por um insano mental, era um insano mental, que vivia nu dentro das grades e de vez em quando, ocasionalmente, era banhado com mangueira de jardim. Um ou outro policial lhe dava um banho com uma mangueira ligada numa torneira qualquer num canto. E esse preso foi descoberto por este escriba. Não se indague por que ou como, mas ouviu dizer e tentou retirá-lo de lá, colocá-lo num hospital. Houve, evidentemente, um amordaçamento a vigier, porque seria um escândalo a descoberta daquele homem nu naquele presídio perebento, posto no quarto ou no quinto andar da cidade de Santos. Mas conseguiu-se que, finalmente, houvesse um tipo de operação, embora muito discreta, para que o louco fosse retirado de lá e colocado num hospital. Só que tentaram tirá-lo de lá de madrugada, uma madrugada fria e escura, esperando-se que a saída daquela criatura não fosse localizada ou merecesse a atenção da imprensa. Mas a imprensa da comarca estava lá, sim, atenta, com máquinas fotográficas a postos. E o louco, envolto em um lençol encontrado nas proximidades, acabou sendo tirado de lá, fotografado e filmado também. Aquilo motivou uma campanha que não teria sido liderada por este escriba, que tinha seus 28, 25 anos de idade apenas. Era um advogado recém-formado, mas ele teve importância, sim, na manutenção da atenção para aquela atividade que era, num certo aspecto, até sinistra. Acontece que o preso foi retirado de lá, foi posto num hospital para doentes mentais e se achava que aquele presídio continuasse ou continuaria funcionando. Não, aquela cadeia pública foi fechada há uns 40 anos, quem sabe. Este escriba perdeu a conta do tempo passado, mas aquela cadeia pública nunca mais recebeu um preso sequer. Aquilo está fechado. É uma espécie de reduto sinistramente encerrado na escuridão. Segundo este escriba sabe ou tem conhecimento, a crença deste velho escriba de direito penal e processo penal é de que aquelas portas nunca mais foram abertas à visitação. Então, esta leitura aqui dessa transcrição das palavras de Xuxa, no sentido de que os presos poderiam servir de cobaia para testes de medicamentos que mereceram, tais palavras, um pedido de desculpa da apresentadora. Essa transcrição trouxe a este escriba a lembrança daquilo que aconteceu no começo da profissão, no começo desta
sofrida a especialidade, quando este escriba era ainda um iniciante na advocacia criminal. E veio a lembrança deste escriba também que o sistema prisional no estado de São Paulo está silencioso. Lembrando o título aqui desta crônica, A Casta das Cobaias Presas. O sistema se põe em silêncio e com o relato eventual de que o desenvolvimento das dações de dinheiros ao setor penitenciário em São Paulo foi muito reduzido pelo governador de um tempo a esta data. Os reclusos estão quietos. Não se sabe como se faz lá no sistema prisional do estado de São Paulo, como se faz a triagem entre os presos novos, os presos velhos, aqueles que são aprisionados em flagrante, os testes feitos ou não feitos, naqueles que são aprisionados, naqueles que morrem, que vão para o hospital, que são postos em celas separadas para não contagiarem os outros. Enfim, há um aspecto muito esquisito, porque a única menção a presos de uns tempos para cá nos jornais de São Paulo foi oferecida aqui pelo nosso companheiro Tiago Amparo, que é colunista da Folha, conforme o escriba está a pensar, e que comenta que Xuxa entendia que os presos poderiam servir de cobaias, afinal, vão passar a vida inteira lá dentro, poderiam servir a tanto. Não se sabe bem o que vai acontecer. De repente, o fato de o sistema estar calado, quieto, significa que tudo vai bem nos presídios de São Paulo. Espere-se que assim seja, porque haver um contágio coletivo numa penitenciária que tem 2.500, 2.800, 3.700 presos, um contágio desse tipo é uma mortandade a impressionar o mundo inteiro. Dito isto, vamos terminar a leitura da Folha de hoje com a promessa de que, a partir de hoje, o escriba vai dar predominância nos comentários à Folha de São Paulo, que merece, sim, jornal antigo, com seus pecados, mas, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. E lá na Vevá.